lá, né, para mais uma aula, então. A aula de hoje é sobre as várias partes da missa. E para falar sobre isso, né, eu peguei, vocês têm um resumo aí, né, assim, das partes da missa, mas a igreja, ela tem um documento que se chama Instrução Geral do Missal Romano, que é o IGM, né, abreviado IGM, que é a Instrução Geral do Missal Romano. E nesse documento tem, geralmente quando tem ele separado e tem ele no missal mesmo. O missal é aquilo que o padre usa na missa, aquele livro grande, né, lá durante a missa. E ali tem todas as orientações, todas as instruções, né, é isso que se chama o documento, sobre o rito, né, sobre o modo de celebrar, onde se celebrar, né, o sentido da celebração, tudo que envolve, né, a celebração do rito, tem as orientações ali. Então, é um documento oficial da igreja, é um documento seguro, né? E nessa aula a gente vai poder perceber, assim, conforme a gente for passando pelas várias partes da missa, sempre que eu leio alguma coisa assim que é relacionado a isso das instruções, eu faço um contraste, né, entre o que se faz muitas vezes, né, nas paróquias, o que o sacerdote faz durante a celebração, com o que de fato é orientação da igreja, né, porque tem as divergências, né, entre o que se deve fazer e o que se faz. Então tem aquilo para ser obedecido, mas que muitas vezes não é obedecido. Isso também é muito valioso para nós, para quê? Para que nós possamos melhor celebrar, melhor participar da missa. Isso é importante, saber os momentos, o que nós devemos fazer, qual que é o sentido de cada parte. Tudo isso nos ajuda também a vivenciar melhor o mistério, aquilo que está sendo celebrado. Então a missa, né, desde o início, né, ela é muito claro, isso eu falei na aula anterior que eu vim, né, sempre tiveram duas partes muito claras, que é a parte da palavra, né, a liturgia da palavra, e a liturgia eucarística. Isso foi sempre muito claro, né, a presença dessas duas partes. Porém, essas partes, elas se desdobraram em outras. Então, o documento, ele traz 4 partes, né? Os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos de conclusão. Aí, na verdade, é bom falar isso também, esse documento é do português de Portugal, né? Eu não achei, não tem o PDF daqui do Brasil, né, da instrução. Às vezes pode ter diferença de palavras, né, de tradução, né? A gente quando pega o folheto aqui, está lá, ritos finais, né? Aí eu acho que está rito de conclusão, né? Algo assim. Então tem diferença um pouquinho de tradução assim. Mas assim, de modo geral, a mesma coisa que vale para, né, qualquer lugar do mundo vale para o Brasil. No Brasil tem algumas exceções, né, algumas adaptações que fizeram, que a gente vai chegar a comentar disso, mas, a grosso modo, do modo geral, é o mesmo rito, né, universal, a igreja inteira. Então, os ritos iniciais, eles procedem da liturgia da palavra, né, precedem a liturgia da palavra. Então, vem antes da liturgia da palavra, por isso são os ritos iniciais. E o que compõe os ritos iniciais? A entrada, a saudação, o ato penitencial, o Kyrie, o Glória e a oração da coleta. É isso que compõe os ritos iniciais. E é um caráter de introdução, né, de preparação àquilo que vai se celebrar. Então, tudo isso é uma preparação. A entrada do sacerdote, né, o povo reunido, o que é a entrada? Né? O povo reunido enquanto sacerdote, com o diácono e os ministros, né, entram, né, com um cântico de entrada. Então, também, não dá para a gente aprofundar em tudo, né? Mas a importância do canto, da liturgia,
está muito relacionado com os vários momentos da liturgia. Então, por que existe um canto de entrada? Porque se prepara o povo para celebrar o mistério. O canto de entrada tem que estar de acordo com o tempo litúrgico, por exemplo, no o tempo da quaresma. Canta-se canções de entrada que, de certo modo, acena para o tempo que a igreja está vivendo. Então, o povo reunido, toda a liturgia é um despertar nosso, ou melhor, os ritos iniciais é um despertar nosso para o que vai se celebrar. Então, o canto deve apontar isso. Por isso que existe o canto. O canto ajuda a entrar no mistério. O sacerdote entra, faz uma reverência ao altar, isso a gente é acostumado a ver, faz a reverência, depois beija o altar, como um sinal de reverência também. Em seguida, acontece a saudação, como nós estamos acostumados. O sacerdote faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e sauda a Assembleia. A Assembleia responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez, nos recorda dessa união, desse caráter unitivo que tem a liturgia. Depois é o momento, como tudo isso é de preparação, nós pedimos perdão. Então, o sacerdote ele nos convida ao quê? Ao arrependimento das nossas faltas, o ato penitencial. Então, nós reconhecemos diante de Deus os nossos pecados. E esse ato penitencial não nos perdoa dos pecados mortais. Os pecados mortais estão reservados para o sacramento da confissão. Porém, os nossos pecados veniais, que são os pecados leves, o ato penitencial nos perdoa desses pecados. Então, o sacerdote, depois de um momento de silêncio, ele dá a absolvição desses nossos pecados veniais. Em seguida, tem o Kyrie. Geralmente, nós cantamos, a maioria, nós cantamos o ato penitencial e no cântico já tem o Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, que isso é o Kyrie, Então o sacerdote não diz, mas assim, não sei se vocês já participaram de missa onde não tem canto, mas o sacerdote pronuncia a absolvição e em seguida ele fala, Senhor, tem de piedade de nós. Aí nós respondemos, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Então isso também é uma parte do rito inicial, não pode ser dispensado. Se o cântico, por exemplo, não faz menção ao Senhor tem de piedade de nós, a essa fórmula, o sacerdote deve pronunciar. Se o cântico, já é um problema, porque o cântico tem que ter a ver com o que está sendo celebrado. Mas se caso aconteça que não tenha, o sacerdote deve pronunciar, porque é uma parte do rito. Em seguida, nas missas dominicais, entoa-se o Glória. O Glória, ele pode ser cantado ou pode ser recitado. E o Glória, ele não pode substituir o cântico do Glória por um outro cântico. Então, a importância também de, muitas vezes, a gente vê nas missas, cânticos que não são o Glória, são adaptações, que fazem do Glória, e que algumas dessas adaptações até descaracterizam o cântico do Glória. Então, na dúvida, eu sou da opinião seguinte, é muito a minha opinião. Qual o canto que deve cantar, por exemplo, do Glória? Um canto que seja literalmente o texto. Você resolve o problema, não precisa de dúvida. Canta o texto. O que fala o texto? O texto é aquilo que está lá no missal, aquilo que é previsto. Então, canta aquilo. Você resolve o problema, vamos dizer assim. Depois do cântico vem a oração, que é a chamada oração da coleta. A oração da coleta,
antes de recitá-la, é importante reservar um silêncio. Por quê? É na oração da coleta que nós colocamos as nossas intenções interiormente. Isso é importante também, né? A gente criou um hábito, um costume de sempre ler as intenções antes da missa, né? Assim, criou esse hábito de ter as intenções, de falar as intenções em voz alta, de colocar. Mas se a gente pegar mesmo o sentido das intenções, ela deve ser colocada na nossa oração pessoal, interior, e antes do sacerdote fazer essa oração da coleta. Esse é o momento propício para colocarmos as nossas intenções interiormente, ou seja, em silêncio. É o momento onde nós interiormente apresentamos as nossas intenções para aquela Santa Missa. Ah, e uma coisa importante também que eu esqueci de falar, que depois da saudação tem uma coisa que se chama munição, né? O sacerdote ele pode proferir algumas palavras, o sacerdote ou outra pessoa também, breves palavras, que seria o comentário, né? Seria o comentário é previsto, mas o comentário é previsto não antes da missa também, né? O comentário é previsto depois da saudação. Depois da saudação, pode, com breves palavras, introduzir, né, o que irá se celebrar. Por exemplo, né, nesse final de semana, nós celebramos, a igreja celebra Pentecostes. Então, um modo de, né, comunicar isso seria justamente nesse momento dessa munição, onde se faz um comentário falando. Nesse final de semana, nós estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, após 50 dias da ressurreição de Cristo, alguma coisa breve, rápido, né? Pronto, o sacerdote dá continuidade. Bom, então, os ritos iniciais terminam com a oração da coleta. A oração da coleta, sempre, se a gente prestar atenção, ela tem um sentido de coletar mesmo, né? Por isso que se chama oração da coleta. Ela introduz também o mistério, né? Então, cada domingo tem essa oração da coleta própria, né? Eu só não me recordo do tempo comum, né? Certinho se repete a oração da coleta. Durante a semana, sim, durante a semana repete a oração da coleta dominical. Então, durante toda a semana, quem vai à missa diária e se prestar atenção, a oração da coleta da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado pela manhã, né, é a oração da coleta do domingo. A não ser que tenha alguma festa no meio da semana, ou celebre algum santo específico que é memória obrigatória, aí vai fazer oração específica do santo. Caso contrário, né, é a oração dominical. Então, repete essa oração da coleta. Então, ela sempre tem um sentido que está de acordo com a liturgia da palavra, está de acordo com a solenidade, se caso de solenidade. Sempre tem esse sentido. Terminou a oração da coleta, e um detalhe, né? Durante todo o rito inicial, a nossa posição é o quê? De pé, certo? Né? Nós ficamos em pé durante todo o rito inicial. Acabou a oração da coleta, acabou os ritos iniciais, nós sentamos. Então, inicia o quê? A liturgia da palavra. E aí tem um resuminho, né, do que é o próprio... a própria instrução diz, né? A parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura, com os cânticos intercalares, né, que é o salmo mais aclamação ao evangelho. São seu desenvolvimento e conclusão a homilia, a profissão de fé e a oração universal ou oração dos fiéis. Então, a liturgia da palavra não é somente as leituras. A primeira leitura, salmo, segunda leitura e o evangelho. A homilia, a profissão de fé, mais a oração universal, né, que nós chamamos de preces, né, mais comum,
elas também fazem parte da liturgia da palavra. Então, tudo isso faz parte da liturgia da palavra. Nas leituras comentadas pela homilia, Deus fala ao povo, revela-lhe o mistério da redenção e salvação e oferece-lhe alimento espiritual. Pela sua palavra, o próprio Cristo está presente no meio dos fiéis. O povo faz sua esta palavra divina com o silêncio e com os cânticos, e a ela adere com a profissão de fé. Assim, alimentando, eleva a Deus suas preces na oração universal, pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Olha só, então, a liturgia é muito bela, é um negócio assim, porque existe um desencadeamento lógico das coisas, né? Os ritos iniciais nos preparam para aquilo que nós vamos celebrar. A liturgia da palavra nos alimenta e nos convida, né? Assim, nos alimenta como? Pela leitura das Sagradas Escrituras, mais a homilia. Depois, pela profissão de fé, ela nos convida a realmente professarmos aquilo que nós cremos, né? Fazer um compromisso de fé, a pronunciar aquilo que nós cremos de fato. E depois também nos convida à oração, a elevar a Deus preces. E isso, existe a importância do silêncio. Agora vamos passar parte por parte disso, né? As leituras bíblicas. Geralmente, a primeira leitura é uma leitura do Antigo Testamento. O Salmo sempre é uma resposta. O Salmo, se vocês prestarem atenção, sempre tem a ver com a primeira leitura e muitas vezes também está muito relacionado com o Evangelho. Então, o Salmo sempre faz essa ligação. Primeira leitura, Evangelho. O Salmo, de preferência, ele deve ser sempre cantado, né? Porque o Salmo é um cântico. Então, é bom que o Salmo seja cantado. Depois, a segunda leitura é sempre uma leitura do Novo Testamento, né? Em alguns casos, por exemplo, tempo pascal, a primeira leitura é sempre dos Atos dos Apóstolos. Algumas exceções. Em algumas solenidades, se eu não me engano, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, a primeira leitura, se eu não me engano, é do Apocalipse, mas eu não tenho certeza. Mas assim, eu sei que tem alguma leitura, a primeira leitura pode ser também do Apocalipse. Mas de modo geral, é sempre do Antigo Testamento. Depois vem a aclamação ao Evangelho, que também é importante que seja cantada, porque é um cântico também. E na aclamação sempre tem uma antífona, que faz referência, seja ao tempo litúrgico, seja ao Evangelho. E essa antífona também deve ser cantada. É bom que seja cantada essa antífona, né? Para melhor ilustrar, vamos dizer assim. Um detalhe, quando não tem voltando um pouquinho atrás, quando não tem um cântico de entrada, também tem uma antífona, para que seja recitada pelo sacerdote. Então o sacerdote entra, reverencia o altar, beija o altar e tem uma antífona também. Essas antífonas vão mudando com o tempo litúrgico que se está celebrando, né? Cada tempo tem a sua antífona, as missas dominicais têm a sua antífona. Então, e o ponto mais alto da liturgia da palavra é o Evangelho, né? Tanto que existe uma aclamação ao Evangelho, existe um convite, né? Um diálogo ali, antes o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Evangelho, né, nós escutamos estando em pé. Né? Até agora, na liturgia da palavra, nós estávamos sentados, né, para escutar com atenção. Aí, quando vem o Evangelho, para mostrar, né, a importância do Evangelho, nós ficamos de pé. E
também tem um detalhe, né? Depois de cada leitura, sempre tem uma elevação a Deus, né? Palavra do Senhor, e nós rendemos graças a Deus. Graças a Deus. No Evangelho tem palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, olha só, são detalhes, né, mas que nos remetem a algo, nos convocam a algo. Depois tem a homilia. A homilia, essa parte é muito boa, né? Porque eu acho que onde tem mais, entre aspas, pecados, assim, né? É na homilia mesmo, né? Assim, eu tenho um temperamento muito irascível, assim, né? Então, às vezes eu fico bem nervoso. Por dentro, tá. Outra coisa, né? Antes de falar da homilia, durante as leituras, né, fica muito claro que a importância do silêncio. Então nós ficamos em silêncio e nada, né, que o texto fala, eu acho que o de vocês não tem só aqui, né, mas tem uma parte, deixa eu tentar achar aqui, que é muito boa, porque deixa muito claro a importância do silêncio, né? Deixa eu tentar achar aqui, meu Deus, cadê? Olha só, né? Há janela também breves momentos de silêncio entre as leituras, né? Adaptados à Assembleia reunida, nos quais, com a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus possa ser interiorizada e se prepare a resposta pela oração. Mas ainda não é essa parte. Bom, mas é uma parte que diz assim, né? A liturgia da palavra deve ser celebrada de modo a favorecer a meditação. Deve-se, por isso, evitar-se completamente qualquer forma de pressa que impeça o recolhimento. Então, olha só, tudo deve ser ter um zelo para que se interiorize. Aí eu fico assim, muito bravo, assim, né? Quando, por exemplo, aqui eu não lembro se tem costume, mas no mês de setembro, que é o mês da palavra, né, o mês da Bíblia, meu Deus, né? Entra com dancinha, né? Assim, gente, onde que isso ajuda no recolhimento? Em nada, né? Mais dispersa que tudo, é a música, aí entra as crianças, né, fazendo dancinha. Né, assim, tem as mais diversas criatividades que não favorecem o recolhimento, pelo contrário, atrapalha. Né, para ali, por exemplo, acabou a segunda leitura, ao invés de iniciar um cântico que favoreça o recolhimento, né, uma aclamação, que favoreça o recolhimento, não, o comentarista vira e fala, agora nós vamos receber as crianças com a palavra, vamos aclamar a palavra. Aí entra aquela música toda, tuts, 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 lá, e as crianças assim, né, assim, acontece muito. Assim, isso não compete ao momento, né, não tem nada a ver, destoa. Assim, então, isso é uma das coisas que acontece muito, né? Muito mesmo. Assim, aqui não, claro, né? Aqui. Mas assim, acontece muito, assim, a nível Brasil, né? Então, perde o sentido do recolhimento, né? Perde o sentido de ouvir, de prestar atenção. E a homilia, agora vamos para a homilia, que é uma parte muito delicada também, porque a homilia é a parte da liturgia, é uma parte da liturgia e é muito recomendada. Tanto que as missas dominicais, as festas e solenidades deve ter homilia. As missas, né, feriais, que fala que é as missas de semana, pode omitir, né, pode. Mas as missas dominicais é obrigatório fazer a homilia, né? E é um alimento necessário para alimentar a vida cristã. Deve ser a explanação de algum aspecto das leituras da Escritura ou de algum texto do ordinário ou do próprio da missa do dia, tendo sempre em conta o mistério que se celebra, bem como as necessidades peculiares dos ouvintes. Então, por exemplo,
O momento da homilia é importantíssimo. A liturgia ela já favorece muito isso, né? Porque as festas, as solenidades, já convida o sacerdote a quê? A expressar, a ensinar a fé católica. Né? Por exemplo, Santíssima Trindade. É um momento oportuno para o sacerdote explicar sobre a fé da igreja na Trindade. O que é a Trindade? Como que é um único Deus em 3 pessoas? É um momento oportuno. Né? Páscoa é um momento oportuno para falar o quê? Da ressurreição da carne, para falar o quê? Do fim dos tempos, né? De tantas coisas que nós professamos no credo, é um momento oportuno para o sacerdote explicar, alimentar a fé cristã, alimentar o quê? A espiritualidade. Então é muito importante também a homilia para isso. Agora, homilia para falar da vida dele, homilia para contar da vida do fulano de tal. Entende que desvirtua totalmente da proposta da homilia? Homilia para alimentar a fé, né? Alimentar o que? A espiritualidade. É para isso, né? E existe muita crítica, né, de alguns padres aos padres que fazem homilia catequética, né? Assim, porque o argumento é o seguinte: homilia não é momento de catequese. Tá, se homilia não é momento de catequese, o que se entende por catequese? Né? O ensinamento da fé. Se a homilia não é momento de ensinamento da fé, homilia é momento de quê? A grande pergunta é essa. Para que serve a homilia? Assim, para explicar aquilo que a Sagrada Escritura disse. Isso é o quê? Né? Assim, é ensinar a fé. Ensinar a fé é catequese. Né? Assim, eu entendo que muitos criticam catequese no sentido de, sei lá, assim, no sentido de como se fosse uma aula. Né? Assim, a crítica é essa, assim, que homilia não é um momento de aula, de falar coisas complexas, de falar coisas que o povo não entende. Né? Assim, a régua é sempre baixa, vamos simplificar, vamos simplificar, vamos simplificar. Quando chega um ponto que coisas básicas da fé, o povo não sabe. Por que não sabe? Porque simplificou demais. Né? Ao invés de que, nossa, isso é complexo. Né? Vai falar, por exemplo, epiclese. Né? É uma palavra que tem aqui. Epiclese é uma palavra complexa. Mas isso, o que custa talvez explicar isso? Né? Quando vai falar, por exemplo, do mistério da Eucaristia, né? Como que o pão se torna corpo? Como que o vinho se torna sangue? Né? É porque o sacerdote, ele invoca a ação do Espírito Santo sobre as oferendas. Isso é epiclese. Né? Quando o sacerdote pede a vinda do Espírito Santo sobre as oferendas. Ali, essas oferendas, né, elas recebem essa efusão do Espírito Santo para se transubstanciarem no corpo e no sangue de Cristo. Sim, nossa, mas isso é muito complexo, as pessoas são simples, as pessoas não entendem. Ok, mas se ninguém ensinar, elas nunca vão entender mesmo, né? Precisa de dar um primeiro passo. Né? Não é a pessoa ela vai ter uma prova depois e a pessoa vai fazer uma prova lá e ela vai acertar ou errar as questões. Não é isso, mas se não começa a ensinar, elas nunca vão aprender. Então, é importante, é lógico, né? Não precisa ser uma homilia de 200 horas, né? Ficar lá um curso, né? A homilia de um curso. Não precisa, mas fazer talvez pequenos acenos a algumas coisas da fé é importante para alimentar, para que as pessoas saibam, né, o que a igreja professa, o que a igreja crê. Então, a homilia é muito importante. É muito importante a preparação do sacerdote para fazer a homilia, a preparação de conseguir realmente ligar as leituras com, né, o mistério que está sendo celebrado. Tudo isso é muito importante, né, para o nosso bem, porque é tão gostoso quando vai uma homilia que
realmente o sacerdote preparou, ele meditou em cima daquilo, e ele trouxe, né, algo profundo que enriquece, né, porque muitas das vezes acaba que a gente se dispersa nas homilias, né, por causa que começa assim, algumas coisas que não fazem parte daquilo que é proposto mesmo, né. E uma coisa que pouco se respeita também, mas que tem, olha, depois da homilia, observe-se oportunamente um breve espaço de silêncio, né? Lá em Ribeirão Preto, o bispo de lá, o Dom Moacir, ele sempre faz isso. Depois de toda a homilia, ele volta para a cadeira, ele se senta e guarda um pouco de silêncio. Por que é importante isso, né? Porque na liturgia não pode se ter pressa. A liturgia ela precisa ser meditada. Então, é um momento oportuno também de nós recolhermos e meditarmos sobre aquilo que o sacerdote disse na homilia. É importante isso. O que nós precisamos corrigir na nossa vida? O que nós precisamos mudar? Sobretudo quando as cartas de São Paulo. São muito exortativas. São muitas ordens, são muitas recomendações quanto à postura do cristão. E nós devemos meditar em cima disso. Para quê? Para corrigirmos as nossas ações. Então é importante se guardar esse silêncio e é importante também que a gente não fique lá boiando, né? Assim, guarda o silêncio, mas está lá. Ou converse, né? Assim, não, guarda o silêncio. Né? Quem tem filho pequeno, eu fico imaginando, né? Quando eu for pai, né? É um desafio muito grande essas coisas. Né? Tem um casal lá da paróquia onde eu participo lá em Ribeirão, eles têm 5 filhos, eles participam da Opus Dei, né? E assim, realmente é admirável o quanto eles conseguem controlar as crianças. É admirável. Porque são sim, tem, né, os de colo, mas assim, a postura, aí uma vez eu vi falando, né, como que a gente educa as crianças, assim, né, lógico, tem a conversa, né, conversa em casa antes, muito bem conversado, o que vai fazer, mas ele falou assim, a questão é a postura, assim, o que as crianças, quando olham para eles, as crianças veem? Eles concentrados. Eles estão sempre concentrados, olhares fixos no altar ali, concentrados. Então, as crianças, elas vão aprendendo pelo exemplo mesmo. As crianças, gente, é uma gracinha. Você fala, caraca, como é que é? É admirável. Porque ficam todos assim, fileirinha, né? Assim, aí tem uma que é mais sapequinha, ela é mais, assim, arteira. Só que os maiores, eles já vão ajudando. Eles já vão cercando, eles já vão, assim... eles não ficam corrigindo, porque ela não sai muito, né? Não fica gritando, mas às vezes dá aquela olhadinha, já faz assim, né? Faz assim com a mão, a criança já vem. Porque é um desafio, mas é importante que os pais vivam, né, essa meditação, esse silêncio e ensinem as crianças, sobretudo com o exemplo, a guardarem o silêncio também desde cedo. Desde pequena, vamos... Né, tem situações que são complicadas, é lógico. Né, fico imaginando, imagina. Meu filho conversa tudo bonitinho com ele, filho, quietinho. Olha, você vai ficar sentadinho, na hora que precisar levantar, você levanta, tudo. Chega na hora, derruba a igreja, né? Pode acontecer. Aí também é a santificação, né? De ter paciência, né? Ter paciência com ele. Mas faz parte, né? A educação faz parte, né? O educar-se na fé. Depois, né? Guardou o silêncio, né? A homilia nós ficamos sentados, né? Depois, em pé, nós professamos a fé. Né? Nós professamos o creio. E o símbolo, né? Ou a profissão de fé tem como finalidade permitir que todo o povo reunido responda à palavra de Deus anunciada nas leituras da Sagrada Escritura e exposta na homilia, e que, proclamando a regra da fé, olha só, a regra da fé,
segundo a fórmula aprovada para o uso litúrgico, recorde e professe os grandes mistérios da fé antes de começar a celebração dos mesmos na Eucaristia. Olha só, então, a profissão de fé nos prepara para a liturgia eucarística, que é a próxima parte da missa. Nós respondemos à palavra de Deus, né, a homilia, aquilo que foi professado, aquilo que foi ensinado da fé, nós respondemos isso. Nós, entre aspas, né, nós confirmamos a nossa fé, nós renovamos a nossa fé, assim, porque tem o rito próprio, e acontece, né, crisma, por exemplo, né, tem a renovação das promessas batismais, que é a profissão de fé diferente, mas só que também é uma fórmula aprovada, né, mas comumente, né, nas missas dominicais e solenidades, nós professamos a fé, seja o credo, né, niceno-constantinopolitano, ou seja, a forma mais reduzida. Tem uma maior. Na Europa, por exemplo, né, o costume deles é recitar o credo maior, que é o niceno-constantinopolitano. Nós aqui recitamos o menor, né, mas assim, em alguns casos específicos, né, em alguns momentos específicos, nós recitamos o maior. Mas ambos são aprovados, né, e são importantes que sejam recitados. E quando, né, aqui a gente também não tem esse costume, né, que é cantar o credo. Mas quando é cantado, é o mesmo esquema do Glória. Ele deve ser cantado de acordo com aquilo que é o texto. Não pode perverter a coisa, né, assim, o que nós professamos de fé. É isso, então, isso que deve ser professado ali também. Em seguida, né, é a oração universal. A oração universal dos fiéis. E isso é muito importante, gente. Que essa é a oração universal dos fiéis. Então, o povo responde de algum modo à palavra de Deus recebida na fé, exercendo a função de seu sacerdócio batismal. Apresenta as preces a Deus pela salvação de todos. Convém que em todas as missas com participação do povo se faça esta oração, na qual se pede pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que se encontram em necessidade, por todos os homens em geral e pela salvação do mundo inteiro. E tem uma ordem de pedir, né, que é essa: as necessidades da Igreja, pelas autoridades civis e pela salvação do mundo, por aqueles que sofrem dificuldades e pela comunidade local. São pelo menos essas 4 preces. E o que? Essas preces devem ser breves, né? Assim, existe também até uma ordem especial de fazer elas, né? Mas elas devem ser breves. O sacerdote convida a fazer as preces, e então, né, pode ser o diácono, pode ser um leigo a fazer as preces. Por exemplo, a oração universal da Sexta-feira Santa, se tiver diácono, quem deve fazer as preces, né, obrigatoriamente é o diácono. Né? Assim, as outras pode ser um leigo, mas exclusivamente da Sexta-feira Santa, se houver diácono, deve ser o diácono que faz as preces. O sacerdote faz uma pequena munição que tem, né, que ela é gigantesca, aquela lá. Depois o sacerdote faz a oração. É uma munição, a oração e a resposta. E nós podemos, essas preces, elas podem ser respondidas, que é o nosso costume aqui, né? Existe sempre uma forma: Senhor, escutai a nossa prece, né? A mais comum. Ou também pode ficar em silêncio, né? Não precisa necessariamente de responder. Pode ser uma oração silenciosa, ou melhor, não ter a resposta, né? A oração é feita em voz alta, mas o restante se mantém em silêncio. E algo que é importante, porque isso se repete várias vezes, né? A oração tem como objetivo rezar pela salvação. Pela salvação. Muitas vezes, a gente pega os folhetos, vem cada prece que você fala assim:
que é isso daqui? Fala de tudo, menos pela salvação. Não pede pela salvação do mundo. Não pede pela conversão. Não pede pelas necessidades. Pelas necessidades até que pede mais, mas mais especificamente, isso da salvação, parece que fica muito a desejar isso, né? Comecem a prestar atenção também. É outra coisa que às vezes eu fico irritado. Eu fico, meu Deus do céu, que prece que é essa? Assim, muito nada a ver. Bom, mas, né, acontece. Agora, realmente, em seguida, é a liturgia eucarística, né, que é, na última ceia, né, isso está aí no papel de vocês, Cristo instituiu o sacrifício e banquete pascal, por meio do qual, todas as vezes que o sacerdote, representando a Cristo Senhor, né, existe uma expressão em latim que é in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, faz o mesmo que o Senhor fez e mandou aos discípulos que fizesse em sua memória, se torna continuamente presente o sacrifício da cruz. Então, o sacrifício da cruz será atualizado na oração eucarística, na liturgia eucarística, né? Sobretudo a oração eucarística, que é o principal momento ali da liturgia eucarística. Porém, a liturgia eucarística também tem, né, algumas partes, que é a preparação dos dons, né, que aqui nós falamos a preparação das ofertas, né, mais comumente falamos, a oração eucarística, a fração do pão, e tem mais, né? Bom, mas a preparação dos dons. Então, é o momento que se leva ao altar o quê? Né, o pão, o vinho, a água, o cálice, a patena, o corporal, o sanguíneo. São essas coisas que o sacerdote, né, utilizará para, né, oferecer o sacrifício. Essas coisas são levadas. E ali o sacerdote faz algumas orações, né, quando ele eleva o pão, ele faz a oração, tem algumas orações da missão, chama orações secretas. O sacerdote, ele realiza em voz baixa. A não ser, por exemplo, quando não tem o cântico das oferendas, né, o cântico das ofertas, que nem é cântico do ofertório, né, assim, não é o ofertório, é a preparação. Ele eleva o pão e diz, né, bendito sejais, Senhor. Aí eleva o vinho, repete também, ele coloca uma gota de água ali no vinho. Tudo isso faz parte, a purificação das mãos, né, também. Tudo isso faz parte da preparação dos dons. Depois, né, é o que? Ele nos convida, e nisso nós estamos sentados, ele nos convida à oração. Orar, irmãos e irmãs, para que, agora vem, né, alguns já estão usando isso, né, dependendo do convite, porque se acrescentou vários convites, né, no missal, mas orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, né, seja realizado, né, e continua. Nós respondemos, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o todo bem de toda a Santa Igreja. Então, olha só, o sacrifício vai ser realizado, né, pela Igreja, né, para o bem de toda a Santa Igreja. Pelas mãos do sacerdote será realizado esse sacrifício, né, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Né? E então o sacerdote faz uma outra oração, né, que é a oração sobre as oferendas. Essa oração também ela é uma oração que muda. Né, cada domingo tem a oração própria, cada solenidade tem a sua oração própria, que também faz sentido com o mistério que se está celebrando, né, faz sentido com o Evangelho. Essas orações fazem sentido, né, são três as orações, né, que são que sempre mudam, né, que já vem lá de São Gregório Magno. Acho que até comentei delas, né, que é a oração da coleta, a oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão. Essas três. Então ele faz a oração sobre as oferendas, né, oferecendo as oferendas, oferecendo o pão e o vinho nesse sentido.
Aí então se inicia o quê? A oração eucarística. A oração eucarística, ela inicia com: o Senhor esteja convosco. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações altos, nosso coração está em Deus. E assim por diante. E em seguida vem o quê? Uma ação de graças. Depois dessa munição, vem uma ação de graças, que se chama prefácio. O prefácio também sempre tem relação com o tempo. Né? Um dos que eu mais gosto é o prefácio da Imaculada Conceição, né? Da solenidade da Imaculada. É muito bonito, assim, né? Porque ele é recheado daquilo que a igreja professa, né? A fé da igreja, que tem, né, fundamento também na Sagrada Escritura. Então, são vários elementos, prestem atenção. Por exemplo, o prefácio de Pentecostes. É um prefácio específico que vai falar muito de Pentecostes. Prestem bastante atenção, né, no prefácio da missa, né, que se vocês forem hoje ou amanhã, prestem bastante atenção, né, no detalhe do prefácio. É lindo, assim, com certeza vai falar alguma coisa, assim, daquilo que a igreja crê, daquilo que a igreja professa, mais Sagrada Escritura. É lindo. E nós terminamos, o prefácio termina com o quê? Com o santo, que é o nosso louvor a Deus. Nós louvamos a Deus. Também o ideal é que se cante o santo e se cante tal como ele é também, né? Que é santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós glorificamos a Deus, nós damos graças a Deus. O céu e a terra dão graças a Deus. Né? Manifesta essa união entre céu e terra do que também se está celebrando. Então, né, o sacerdote, aí, né, isso já é oração eucarística, mas agora entra realmente as invocações. Né? Começa as invocações, as intercessões. Então, é aqui que vai acontecer a epiclese, né, que eu falei, epiclese mesmo é que fala, que são as invocações especiais pelas quais a igreja implora o poder do Espírito Santo para que os dons oferecidos pelos homens sejam consagrados, isto é, se convertam no corpo e sangue de Cristo, para que a hóstia imaculada, que vai ser recebida na comunhão, opere a salvação naqueles que vão dela participar. Então, essas orações, por exemplo, até o momento que o padre fala santificai, né, pelo Espírito Santo, que aí, né, é o momento de tocar o sino, né, toca o sino. Até aí são essas invocações especiais que o sacerdote faz, né, implorando esse auxílio. Né, por exemplo, no cânon romano, né, começa pela igreja, fazem algumas invocações, tem, né, a epiclese, pede o Espírito Santo sobre as oferendas, nós ajoelhamos, né, tem os lugares, né, tem o costume. Algum momento aqui também fala disso, né, de ficar toda a oração eucarística de joelhos. Né, tem esse costume também. Ficar toda a oração. Aqui o nosso costume mais é realmente ajoelhar nesse momento, mas nada impede de ficar toda a oração eucarística de joelhos também. Então, depois disso, o que imediatamente acontece? A narração da ceia do Senhor. Então, aí o sacerdote faz o quê? A narração da instituição e consagração. Mediante as palavras e gestos de Cristo, realiza-se o sacrifício que o próprio Cristo instituiu na última ceia, quando ofereceu seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e os deu a comer e a beber aos apóstolos. Ao mesmo tempo, lhes confiou o mandato de perpetuar este mistério. Então, é a narração. Acabou, mas, né, assim, isso também se chama anamnese.
Anamnese, assim, né, a tradução seria recordação, fazer memória. É esse momento que corresponde àquilo que, né, como que termina, né, esse momento fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Aí termina esse momento. Depois, aí nós respondemos, né, fazer isto em memória de mim. Isso. Aí depois, eis o mistério da fé. Né, nós respondemos. Depois começa outras orações, né, que se chama oblação. Então começa mais invocações. E isso, né, depois mais também as intercessões. Eu vou ler assim, ó, neste memorial, a oblação. Neste memorial, a igreja, de modo especial, naquela que, nesse momento e nesse lugar está reunida, oferece a Deus Pai no Espírito Santo a hóstia imaculada. A igreja deseja que os fiéis não somente ofereçam a hóstia imaculada, mas aprendam a oferecer-se também a si mesmos e, por Cristo mediador, se esforcem por realizar de dia para dia a unidade perfeita com Deus, entre si, até que finalmente Deus seja tudo em todos. É um momento de oferecimento, quando o sacerdote eleva a hóstia consagrada, eleva o cálice. Depois as intercessões. Por elas se exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja. Então são diversas orações, tanto no céu como na terra. E que a oblação é feita em proveito dela e de todos os seus membros, vivos e defuntos, chamados a tomar parte na redenção e salvação adquirida pelo corpo e sangue de Cristo. Então, quantas orações o sacerdote faz? Né? Pelos vivos, pelos defuntos, pela igreja, pelos ministros. Tudo isso faz parte dessas intercessões. Depois, a doxologia final exprime a glorificação de Deus e é ratificada e concluída pela aclamação Amém do povo. A doxologia é o por Cristo, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Isso é a doxologia. Mas tem um momento aqui, cadê? Deixa eu achar, que lembra que eu enfatizei a hora da oração dos fiéis? Né? A oração dos fiéis, eu enfatizei isso. Por quê? Por que eu enfatizei isso? Para poder falar da oração eucarística. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é só aqui no Brasil e na Argentina que tem isso. Na oração eucarística tem o quê? As respostas, não é? Nós respondemos na oração eucarística, tem as respostas. Porém, nos outros lugares do mundo, não existe essas respostas. A oração eucarística, né, a parte do Senhor esteja convosco, ok. Né, tanto que lá tinha o Dominus Vobiscum, né, ok. Mas depois do santo, se tem o silêncio. Né, e só responde, o povo, a assembleia, só responde com o amém da doxologia, depois do por Cristo. E aqui, né, o que a instrução diz? Ó, a oração eucarística exige que todos a escutem com reverência e em silêncio. Ou seja, a oração eucarística é o momento da gente ficar quieto, né? E para piorar, muitas vezes, né, assim, tem o quê? A resposta cantada, né? E repete né, de novo. Santificai, ó Senhor, as oferendas, alguma coisa assim, né, que canta, né? Sim, mas deveríamos ficar em silêncio. Mas na igreja no Brasil, entendeu que para a melhor participação dos fiéis, se inserisse respostas. Mas inserisse, a sensação que eu tenho, isso é uma opinião minha, né? Parece que fica parecendo prece, sabe? A gente está fazendo preces a Deus. Só que já tem um momento propício da oração dos fiéis. Já aconteceu esse momento propício. A oração eucarística não é o momento da oração dos fiéis. É o quê? É a oração que o sacerdote faz oferecendo o sacrifício a Deus, né? Por toda a igreja. Então é algo próprio do sacerdote isso.
Então fica meio confuso, sabe, assim, né, para mim. Para mim não tem sentido existir. Né? Mas a igreja no Brasil entende que isso faz bem para a participação, né, dos fiéis. Então, depois se inicia o quê? Depois do amém, inicia o rito da comunhão. O rito da comunhão é composto o quê? Pela oração dominical. O que é a oração dominical? É o Pai Nosso. Então o sacerdote ele faz o convite à oração do Pai Nosso. Toda a assembleia, junto com o sacerdote, recita o Pai Nosso. Nós rezamos a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso não tem o amém, porque a oração dominical não é só o Pai Nosso. Também é aquela continuidade da oração do Pai Nosso, que se chama embolismo, né? A oração embolismo. Como que é, gente? Livrai-nos do mal, ó Pai, essa oração. Né? O sacerdote continua, está dentro da oração dominical, e nós respondemos com amém depois disso. E também tem a doxologia. Depois tem o rito da paz, né? Que o sacerdote faz, e o rito da paz pode ter o convite à paz ou não. O rito da paz, o Senhor diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Esse é o rito da paz. Ele pode terminar com irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros com a paz de Cristo. Né? Se tiver isso, né, nós podemos saudar. Papa Francisco até recomendou que não tenha, né, a saudação da paz, por causa da grande confusão que se faz mesmo, né? Que é o povo tá lá na frente, cumprimento que está lá atrás, né? E ergue os braços. Porque a saudação da paz é de um modo discreto, né? Discreto, né? É o paz de Cristo, saudai-vos aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, né? Assim, discretamente, para não se dispersar, né? Para não virar aquela coisa. Mas aí, né, o brasileiro já pega, né, já cria música para isso, já cria palma para isso, já saiu andando na igreja inteira, né, algo que em seguida tem o que? O cordeiro. Né? No cordeiro, o que acontece? A fração do pão, que é quando o sacerdote parte o pão, né, eu vou até ler essa parte da fração do pão, que é legal, é importante a gente saber, né? O sacerdote parte o pão eucarístico com a ajuda, se for oportuno, do diácono ou de um concelebrante. O gesto da fração praticado por Cristo na última ceia e que serviu para designar nos tempos apostólicos toda a ação eucarística, significa que os fiéis, apesar de muitos, tornam-se um só corpo pela comunhão do mesmo pão da vida que é Cristo, morto e ressuscitado pela salvação do mundo. A fração do pão começa depois de se dar a paz e realiza-se com devida reverência. Ou seja, né, reverência. Terminou a paz, silêncio, reverência. O sacerdote já começa a fração do pão e tem gente ainda lá dando a paz e andando para um lado para o outro. Né, assim, não, terminou a paz, começa com reverência a fração do pão, porque vai fazer memória desse Cristo, que é morto e ressuscitado para a salvação do mundo, que entrega o seu corpo e seu sangue para a salvação, né? Mas não se deve prolongar desnecessariamente, nem se deve atribuir uma importância excessiva a este rito reservado ao sacerdote e ao diácono. O sacerdote parte o pão e deita uma parte da hóstia no cálice para significar a unidade do corpo e do sangue do Senhor, na obra da salvação, isto é, do corpo de Jesus Cristo, vivo e glorioso. A súplica do Cordeiro, que é o que se canta enquanto o sacerdote faz isso, é cantada habitualmente pelo coro ou por um cantor, algumas coisas mais específicas do canto, mas deve durar, né, assim, o quanto for preciso, até que o sacerdote faça. Porque o sacerdote ele também faz orações secretas nesse momento. Né? Algumas orações secretas ele faz. Ele se ajoelha com reverência. Isso, né? O sacerdote vai fazer, ele se ajoelha. Tem algumas coisas específicas do sacerdote nesse momento. Mas o sacerdote terminou, também deve se terminar o canto.
ele pode ser repetido, sendo que na última vez deve-se cantar o Dai-nos a paz. Mas geralmente os sacerdotes são rápidos nisso. Depois vem o que? A comunhão. Então o sacerdote, ele comunga, né, e ele reza uma oração em silêncio, e enquanto isso os fiéis também guardam silêncio. Então nós devemos aguardar a comunhão em silêncio, né, e depois o sacerdote sai para distribuir as orações aos fiéis. O cântico nesse momento tem que ser um cântico também que vai nos preparar para a recepção do corpo e do sangue de Cristo. Não pode ser um cântico nada a ver, né? Tem que ser um cântico que faz jus ao momento. Caso não tenha cântico, também tem uma antífona que o sacerdote recita após ele comungar. Então ele comunga, guarda alguns instantes de silêncio e recita a antífona. Bom, antes disso, né, antes dele comungar, tem o sacerdote, né, apresenta, né? E nós respondemos: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Né? Tem esse trecho também. Então, depois da comunhão, nós guardamos silêncio. É importante isso, nós realmente guardarmos o silêncio ali, dirigir a nossa oração a Deus, porque é o próprio Senhor Jesus que está presente em nós. É isso, né? Terminada a distribuição da comunhão, o sacerdote e os fiéis, conforme a oportunidade, oram alguns instantes em silêncio. Se quiser, também pode ser cantado por toda a assembleia um salmo, outro cântico de louvor ou um hino. É isso. Então, como que na oração, a liturgia eucarística termina com a oração depois da comunhão, que o sacerdote convida, né? Oremos, todos nós de pé, o sacerdote profere a oração, que também faz sentido, né, com o que nós acabamos de comungar. Né? Tem uma que eu gosto muito, que fala, né, usa a expressão alimento salutar. E, geralmente essa oração sempre fala, né, para preservarmos em nós os efeitos da graça, alguma coisa assim, que nós não maculemos o mistério que nós acabamos de comungar. Ela sempre tem algum sentido imediato com a comunhão que nós recebemos. Eu gosto muito dessa que fala do alimento salutar, né, que traz saúde, né? Salutar é aquilo que saudável, traz saúde. Então, por fim, o rito de conclusão, que é o menor rito, é o mais curtinho, né? Que nesse momento também pode fazer uma munição, que é o quê? As notícias breves e necessárias, que são os famosos, né, comunicados paroquiais, né? E isso pode ser feito e deve ser feito, mas com sobriedade também, né? Assim, se forem necessários, né? Assim, é necessário, se faz isso. Então o sacerdote, ele convida a saudação, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e dá a bênção. Né? Geralmente, as missas de semana e a maioria das missas dominicais são as bênçãos comuns mesmo, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Acabou? Porém, solenidade, Pentecostes, tem a bênção solene, né? Onde o sacerdote, ele pede algumas bênçãos especiais ao povo. Ele pede isso e depois conclui com abençoados Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós respondemos com amém. Então, ele dá, né, se houver diácono, né, o diácono profere o ide em paz, que o Senhor nos acompanhe, ou então o sacerdote faz, e o sacerdote beija o altar, mas os diáconos beijam o altar, depois se inclinam, né, com reverência ao altar, e saem em procissão com os demais. E acabou.
esse é o rito, né? Só isso, assim. Mas toda essa é a liturgia, né? Então isso nos ajuda muito, a oração nos ajuda muito também a bem celebrar, né? Conhecer essas instruções nos ajuda sobretudo o sacerdote ele deveria ter as instruções, né, afiadíssimas, né, assim, procurar fazer tudo, porque ele é o responsável pela liturgia, né. Assim, aqui nós temos os costumes, né, a coordenadora da liturgia, o coordenador da liturgia, tudo isso para ajudar o sacerdote. Porém, né, isso, em primeiro lugar, dever da liturgia é do sacerdote. O sacerdote, então, deve ter tudo isso assim memorizado. Se tem uma pessoa na paróquia responsável por organizar a liturgia, que essa pessoa também conheça as instruções para fazer tudo de acordo com as instruções, para que nós, né, vivamos bem o mistério que está sendo celebrado. Se existe instrução, existe um porquê dessa instrução existir, né? A igreja pensou nessas instruções por algum motivo. Então, nós devemos realmente obedecer isso para também vivermos melhor tudo isso. Bom, mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, mais uma vez, né, pela paciência aí, né, e é isso. Muito obrigado.